de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida de coração. Estou feliz só porque te encontrei. Eu quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra de todo meu coração, de coração. Estou feliz só porque te encontrei. Milagres acontecem em minha vida, por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Estou feliz só porque te encontrei, te encontrei. Terra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová,
entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová. Se você conhece essa próxima letra também, ela diz justamente isso, que pelo Senhor nós marchamos sim, em todo tempo, porque Ele é o Senhor que está à frente, amém? O Senhor marchando sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. O canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E por que tudo isso? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias marchando sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós. Só você cantando, nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Amém. Nenhum inimigo nos resistirá, não é? E primeira de Curitiba. Na abertura tivemos ali a cantora Amanda Vanessa, a qual temos orado pela recuperação dela, né? E vocês têm acompanhado aí pelas mídias, né? A recuperação dela. Sejam todos bem-vindos, né? Uma boa noite a todos nessa terça-feira, 12 de janeiro, né? Mais um dia da leitura da Bíblia toda completa, né? De toda a Bíblia, toda completa foi forte, de toda a Bíblia em um ano, né? Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão. Para mim, muito especial essa transmissão, porque, né, são aí 7h10, né, da noite. Então, à meia-noite agora, eu entro de férias com a minha família, né, em relação da igreja. É um tempo para nosso descanso, tempo em família. E se Deus der graça e força a viajar, quero estar com os meus pais também, aí no interior da Paraíba. Um abraço para os meus pais, um beijão, né? Mas é claro que com essa pandemia tudo a gente tem que ter cuidado realmente, né? E graças a Deus o Senhor tem guardado, né? Mas não podemos abusar, né, gente? Então, muito cuidado aí. E é um período de férias. Quero mandar um grande abraço para a Primeira Igreja Batista em Oiticica, que é a igreja que o Senhor me colocou ali para ser o seu pastor auxiliar, porque ele é o pastor supremo da igreja, né? E é o pastor Roberto, é o pastor Ricardo, que estão liderando a igreja a partir de meia-noite. Espero que vocês não fiquem mandando muito zap para o pastor Roberto, pastor Ricardo, não fazem comigo não, né? Pega leve, só com uma emergência mesmo, né?
A gente brinca assim porque a igreja ela tem eu tenho uma relação boa com a igreja. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, né? É uma igreja que não é perfeita, que não é muito normal, a começar pelo pastor, né? Mas temos caminhado, semeando um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, né? Onde a maioria dos membros ouve o pastor, a igreja tem que caminhar, está aprendendo, né? Às vezes eu sou surpreendido. Essa semana a gente estava tendo um debate sobre Levítico, né? E tem gente que nunca leu Levítico e nem quer ler Levítico, né? Imagina quando chegar também em Apocalipse lá, com as figuras de linguagem, né? Que é o método Apocalipse de escrever, como Daniel. Mas, assim, pessoas estão tendo contato com a palavra. E esse próximo, né, trimestre, vai de abril, né? Próximo ano eclesiástico, vai ser extremamente doutrinário na vida da igreja. Só o primeiro trimestre, abril, maio e junho, nós vamos trabalhar pesado, né, a teologia que a gente chama, né, dos atributos de Deus. Não são todos os atributos, vamos pegar alguns atributos, então vai ser muito forte. Depois vamos trabalhar a martologia, né? Depois eu vou explicar tudo isso já. Eu me empolgo, vou falando. Mas vamos orar primeiro, né? Vamos pedir a direção do Senhor para esse dia aí, tá bom? Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por mais um dia que o Senhor nos concede. E consagramos a Ti essa transmissão, declarando que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, grande é o Senhor, te louvando pelos seus feitos poderosos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Também, ó Deus, consagramos a Ti energia elétrica, internet, para que cada irmão e irmã possa ouvir a palavra do Senhor em sua casa, seja agora ao vivo, seja na gravação, que o Senhor esteja aguardando e fortalecendo e abençoando a todos. Obrigado, ó Pai, por esse dia maravilhoso, pela noite que é chegada, e também por esse tempo de servir a igreja e poder, daqui a pouquinho, né, separar um tempo de sabático, um tempo de descanso, que são esses 30 dias de férias. Obrigado, e desde ontem, né, domingo, consagramos a vida do pastor Roberto e pastor Ricardo na liderança espiritual da igreja, conduzindo a igreja nesses próximos 30 dias. Dá-nos saúde a todos e graça, e obrigado. Também ser com as famílias enlutadas, as famílias adoentadas, preocupadas, famílias ansiosas, desempregadas. Continuamos a clamar pela cura, pelo milagre, pela restauração, pedindo perdão pelos nossos pecados. Muitas das vezes as doenças estão associadas aos pecados, sim. Então, nós pedimos perdão, misericórdia por essa nação, que muitas das vezes tem deixado o Senhor de lado. Também pedimos pelos médicos cientistas que estão trabalhando por tratamentos, vacinas, que o Senhor os oriente, e aonde a inteligência deles, que é tão limitada, não alcançar, que o Senhor, que é infinito, possa estar ali ajudando-os também. Também oramos, ó Pai, pelos governantes, dando sabedoria a cada um deles. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe, né? E sejam bem-vindos mais uma vez. O chat está aberto aí para que você possa dar o seu boa noite, se identificar, né? Falar alguma coisa aí, né? E o pessoal está escrevendo, né? Desejando boas férias, né? Mas não faça igual alguém falou, né? Pastor, né? Que Deus te leve, né? Aí eu falei, para onde? Não, te leve e traga. Eu falei, bom, não sei, né? Porque às vezes Deus leve, né? Nossa vida está nas mãos do Senhor, né, queridos? Então, e por isso que eu vivo um dia de cada vez. Então, hoje eu quero viver para a glória de Deus, quero amar a minha família, amar o povo de Deus, amar os perdidos, levar o evangelho, fazer discípulos e deixar uma semente. Amanhã, se Deus me der um dia aqui na terra, porque tem mais um dia de missão para mim. Se não me der, estarei com Ele na glória. Não porque sou bom, não porque sou pastor, mas porque sou pecador, porque não presto. E diante dessa minha pecaminosidade, eu me rendi ao único que poderia me salvar da perdição eterna, né? Por isso que eu digo, lá no céu, ninguém estará lá no céu, né? Ninguém merece ir para o céu. Ninguém. Nós estaremos lá pela graça e misericórdia do Senhor para com aqueles que creem. Porque mesmo crendo, nós não nos tornamos melhor do que os incrédulos. Aliás, ambientes incrédulos é o tema da semana, tá bom? Nós vamos a mais uma canção e na volta vou falar sobre o panorama da leitura da Bíblia nesses próximos 30 dias também aí. Igreja Batista Água Branca, Ibabe, permanece o teu amor. Obrigado, Senhor. Verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Maior que o mais alto monte, mais forte que o
constante nas batalhas e aflições, permanece o amor, permanece o amor. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor, comigo em todo tempo estarás, traz conforto e esperança ao mar. Não estou sozinho, nele confiar. Canta bem alto e vamos. Permanece o amor, permanece o amor. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor. Na morte, em vida, estou confiante e coberto por teu grande amor. Minha dívida pagou e nada poderá nos separar do teu amor. Teu amor nunca falha, Mas acaba e não me abandonará. teu amor nunca falha. Mas acaba e não me abandonará. Vamos celebrar. Jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor, o teu amor, Senhor. Aplauda o Senhor. Obrigado, Deus. Amém, né? O teu amor aí, que bom, que bênção aí, né? Paulo César Baruch, né? E a igreja da Batista da Água Branca, né? Sempre é uma alegria podermos estar aqui louvando o nome do Senhor, tá bom? Queridos, mais uma vez, obrigado aí pelas palavras de encorajamento, né? Nesse período de férias. É sempre um desafio, férias, né? E sempre tem aquele que diz, por que pastor tem que tirar férias, né? E tudo, né? Ou então, se o pastor, outro dia eu estava carregando aqui, não sei que nós estávamos limpando aqui fora, carregando, né? Eu estou aqui no gabinete, então, para que você entenda, quem não conhece aqui, o gabinete ele fica, né? E de frente do gabinete tem uma espécie de hall, né, da igreja, onde tem a cantina, os banheiros, né? Onde se bota a mesa aqui. Eu estava carregando não sei o que, alguém passou e falou, aí, pastor, trabalhando. Tem que ouvir isso, gente. Porque, né, se eu pegar um saco de cimento trabalhando, se eu estiver pregando o evangelho, não é trabalho, não, né? Então vem dirigir uma igreja. Eu sempre falo isso. Dirija uma igreja por um dia. Você não vai suportar. Porque a questão não é capacidade, inteligência ou diploma. Não é nada disso. É chamado do Senhor. Quando Deus chama, Ele não chama assim. Chamar é trazer para Ele. Ele está chamando. Quando Ele diz vá, é porque nós estamos nele. É nele que nós vamos. Então,
ele que o dirige, né? Então, assim, por isso que eu falo muito. Dirigir a igreja sem ser um pastor chamado vai estressar. E às vezes até muitos abandonaram a fé, né? Então, nós vamos estar caminhando, então, nesse tempo. Bom, deixa eu falar sobre as leituras da Bíblia, né? E nós estamos, então, como igreja, lendo a Bíblia toda em sequência, diariamente, durante um ano, 366 dias. Começamos ano passado, 31 de março, nos 19 anos da igreja. Terminaremos 31 de março deste ano, nos 20 anos da igreja, dentro e acoplados ao tema Igreja Missionária. O grande desafio de um pastor, de qualquer líder, é o alinhamento de tudo que se passa na igreja. Às vezes a igreja é um conglomerado de vários partidos, cada um quer fazer uma coisa, cada um puxa para um lado e a gente não sai do lugar. Então o líder, o pastor dá a direção, né? E a direção tem sido ser igreja, é uma questão eclesiológica de ser igreja, e por que ser igreja? Ser uma igreja batista, dentro daquilo que a Bíblia ensina e não que tradição, que eu acho, né? Por exemplo, o pessoal acha que para ser batista, né? Só pode cantar hino do cantor cristão. Outros nem aceitam hinário para o culto cristão. Não pode. Tem que usar terno e gravata. Não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo os princípios bíblicos, não a questão cultural, né? Podemos ter um novo hinário, não há nenhum problema, desde que as letras estejam 100% pautadas nas Escrituras. É isso que nos faz. Então, o que é o ano eclesiástico, né? Deixa, então, trabalhar aqui os temas pastorais, né? Então, em 2018, trabalhei a Igreja Saudável, que ela é saudável nos relacionamentos, na saúde emocional, começamos o celebrando aqui, na evangelização, na integração, e terminamos em janeiro a março de 2019, na maturidade espiritual. Depois trabalhei a ideia da igreja discipuladora, entender isso, qual é o papel da igreja, qual é a missão da igreja, fazer discípulos de Cristo pelo mundo, né? Então ela desperta discipuladores, os forma, aperfeiçoa e multiplica, né? Depois a igreja missionária, que é o tema que nós estamos encerrando, né? A igreja ela alcança as pessoas, ela é a primeira missão dela como igreja missionária. Ao alcançar as pessoas, elas se converterem, então tem que integrar esses convertidos na família de Deus. Esses convertidos, uma vez integrados, se tornam membros. Então esses membros têm que ser capacitados para serem discípulos de Cristo. E esses discípulos têm que ser enviados como discipuladores. Para quê? Para alcançar, né? É aquela ideia que eu tenho trabalhado aqui do círculo da igreja missionária, né? Que é cíclico, né? Alcançar, integrar, né? Você tem aí, né? Capacitar, enviar. E enviar para quê? Para alcançar, integrar, capacitar, e assim nós vamos trabalhando. E aí, no ano que vem, se Deus permitir, né? O ano que vem, eu tenho que me localizar ainda, né? Nós estamos dia 11 dias de janeiro, né? Mas a partir de abril desse ano, vou trabalhar o tema Igreja Centrada no Evangelho, que é o foco central no Evangelho mesmo, a base do Evangelho, que a gente acha que o Evangelho é para o não crente, ele é para o crente também, né? Então, no primeiro trimestre, começa em abril e vai até junho, nós vamos trabalhar a igreja centrada no Evangelho e conhece a Deus. Então, vamos trabalhar os atributos de Deus. Será um ano eclesiástico muito pesado na doutrina. Esse ano, que está terminando agora para nós, né, dia 31 de março, o foco foi leitura da Bíblia, ler a Bíblia, né? Esse ano que entra agora, o foco é doutrina, é evangelho. Então, é o que nós chamamos de teologia, são os atributos de Deus. Nós vamos trabalhar muito isso em todas as áreas. Eu estou deixando tarefas aí para o pessoal nessas férias, né? Porque de 0 a 100 anos, em todas as áreas da igreja, estudando, abril, maio, junho, sobre Deus, né? Depois nós vamos, em julho, agosto e setembro, a igreja centrada confronta o evangelho, o pecado. Estou trocando tudo. Confronta o pecado. A gente chama isso na teologia sistemática de amartologia, né? O estudo do pecado. Então, o que é pecado? Então, todo mundo, né? Todo mundo entendendo, né? Se, como eu preguei ontem, domingo de manhã, se nós somos os santos que pecam, pecadores que estão lutando para ser santos, nós vamos trabalhar muito isso aí, muita coisa sobre pecado. Outubro, novembro e dezembro, nós vamos trabalhar, né? A Igreja Centrada no Evangelho proclama Jesus Cristo, a força da cristologia, quem é Cristo, grande nome, né? Nós vamos trabalhar cristologia alta, cristologia baixa, e tudo isso adaptado para as faixas etárias, né? E em janeiro, fevereiro e março de 2022, a igreja centrada no Evangelho, ela vive o arrependimento.
Então tem a área da soteriologia, né, o estudo da salvação. Nós vamos trabalhar muito essa questão de fé, arrependimento, confissão de pecados, coisas que eu já tenho trabalhado com a igreja já há algum tempo. E 2022, 2023, Igreja Comunidade Discipulada, vamos trabalhar o aspecto comunitário de fazer discípulos, que também está muito ligado à eclesiologia, né? Começando com a Igreja Comunidade Discipulada vive e proclama o reino de Deus. A Igreja e Comunidade Discipulada faz discípulos que fazem discípulos, que é o discipulado mais propriamente dito, né? A Igreja Comunidade Discipulada ensina e prega o evangelho em pequenos grupos. E a Igreja Comunidade Discipulada se reproduz em discipuladores pelas nações, né? Então isso daí é muito importante, esse entendimento. Então são os temas, né, que a gente trabalha e tenta alinhar. Isso demora muito para a igreja entender, né, os líderes, é um processo, né? E não é só a lógica, né, gente? É o relacionamento que faz. Então a igreja missionária envia os discípulos de Cristo como discipuladores, né? A gente vê aí em Atos, já lemos Atos, já lemos Levi, estamos lendo Números, né? Estamos aqui hoje, olha, Números, né, 3 e 4. Semana que vem Números, depois Deuteronômio 2 semanas de Isaías, né? Jeremias 2 semanas com Lamentações, Ezequiel 2 semanas e Apocalipse, fechando aí, né, no dia 31 de março desse ano, né? Apocalipse 22, nós vamos estar trabalhando bem aí. E nesta semana, propriamente, né, o tema é Números, parte 1, até o capítulo 18, discípulos de Cristo enviados como discipuladores em ambientes incrédulos. Números 14 e 11, o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Números 14, 11. Né? E isso daí é muito importante, o nosso entendimento. Ok, queridos? E nós vamos aqui, então, caminhar. Vamos, então, agora aos comentários do dia de hoje, né? Que é a meditação dessa terça-feira, dia do 188º dia da leitura da Bíblia. Daqui a pouco vamos chegar no dia 290, dia 300, dia 366 e terminaremos, né? Então aí, né, lemos hoje, estamos lendo, né, Números 3 e 4 e leitura hoje, eu separei o versículo Números 4, 19. Para que eles fiquem vivos e não morram, né? Falando aos filhos de Arão, né? Aos levitas, quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Né? Isso daí é muito importante, o entendimento. Continua a descrição da organização de Israel nas leituras de hoje, com a organização dos sacerdotes e depois o destaque aos levitas. Né? Na passagem bíblica de hoje, vemos a exortação para que os levitas vivessem em santidade o tempo todo. Inclusive foi o tema da semana passada. Quando enviados como discipuladores em ambientes incrédulos, seremos tentados, todos nós, né, a andarmos segundo o costume dos povos da terra. E nesta suposta amizade, ser melhor aceito pelas pessoas, né? Porque o evangelho é duro, é palavra, né? Confronta pecado, a corrupção, né? Mas, gente, a amizade do mundo não garante que eles ouvirão o evangelho. Pelo contrário, os afasta do evangelho. O que faz a pessoa amar, aceitar a Cristo é a pregação do evangelho. Ah, mas as pessoas não gostam, mas não é com você o problema. É com o evangelho, com a palavra de Deus. Nossas amizades, então, nunca podem ser maiores do que a amizade com Cristo. Jamais. É o compromisso que você tem com Cristo. E aí a pergunta hoje é: como você separa as suas amizades com a amizade de Cristo? Tem que separar. Então, eu não quero ninguém do meu lado, é amigo do pastor, né? Às vezes até o pessoal fala assim: pastor, a gente tinha que ser mais amigo, mais próximo. Sim, mas Cristo é maior. Cristo é maior. Porque no dia que eu for seu amigo maior do que Cristo, a gente vai entrar por um caminho do pecado aí, né? Então, a amizade com Cristo tem que ser sempre maior. Tá bom, queridos? Que Deus a todos abençoe, né? O chat continue aberto. Boa noite a todos. Um beijão, meu pai, para minha mãe. Se Deus quiser, estarei chegando aí para estar com vocês, dando saúde a mim, dando saúde a vocês, aguardando sempre a vontade de Deus. Nós fazemos os planos, Deus dá sempre a palavra final, né? E por isso eu vivo cada dia, hoje vivendo esse dia, né, nessa terça-feira, aproveitando daqui a pouco, né? Às 11h30, né? Às 11h30 da noite, às 23h30, vou postar uma mensagem, né, à igreja, né, no grupo da igreja. Nesta mensagem fala a palavra, né, falando sobre as férias e sobre as ações da igreja nesse tempo.
né? E a partir daí eu me silencio nos grupos, até porque por onde eu vou, às vezes a internet não pega, e aí então vou dar as orientações, já dei as orientações, apenas uma palavra de encorajamento e de oração e atenção nesse tempo, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Vamos a mais uma canção, e essa canção aqui é Foi o Sangue, olha que linda canção, esse sangue do Cordeiro. Que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Foi o sangue que me fez um vencedor. Pai querido, diante da Tua presença, nós adoramos a Ti.
É através dessa canção, dessa expressão, dessa melodia, dessa letra tão bonita e tão impactante para a gente. Porque não tem como, Pai, na nossa vida nós olharmos para o nosso passado, olharmos o que éramos, o que tínhamos feito, olharmos as nossas próprias transgressões, os nossos pecados, sermos confrontados todos os dias por aquilo que gostaríamos de melhorar diante da Tua presença, mas muitas vezes pelo nosso próprio coração nós vamos nos distanciando de Ti um pouco e deixamos de experimentar aquilo que é tão tremendo da Tua presença, que é o gostinho da Tua voz falando com a gente, que é nos sentirmos renovados, amparados, inspirados pela Tua palavra. Quando nós trazemos à memória quem somos, Pai, aquilo que já vivemos, aquilo que já praticamos, e nós lembramos como essa canção diz, que foi o sangue do Cordeiro, foi o sangue do Senhor que nos resgatou. Talvez aqui alguns não tenham tido um passado de eis isso, eis aquilo, mas quantos aqui cresceram, mas nunca viveram uma experiência pessoal contigo? Talvez envolvidos em cultos, envolvidos em celebrações, em programas, em eventos, mas ainda não tinham experimentado um toque precioso do Senhor. E no dia que foram envolvidos por esse amor do Senhor que constrange, algo novo começou a acontecer, e uma nova história começou a ser escrita. Mas Pai querido, quando o Senhor sonda o nosso coração, como essa noite que estamos juntos aqui celebrando a Ti, ainda existe tantas coisas em nós, Pai, que precisam ser moldadas pelo Senhor. Assim como um vaso nas mãos do oleiro, nós precisamos a cada dia aprendermos nessa nossa caminhada a não sair distante do centro da Tua vontade. Mas louvamos porque esse amor do Senhor que invade o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, é capaz de sempre produzir em nós uma expectativa nova, é capaz de produzir em nós, Pai, a possibilidade de uma esperança eterna, uma esperança que não se compara a nada, porque a presença do Senhor é incomparável. Nós queremos juntos aqui colocarmos, Pai, tantas necessidades dos Teus filhos. Olha o coração de cada um, olha a história de cada um, Pai, aquilo que cada um está precisando experimentar da intervenção do Teu poder. Aqueles que têm orado por pessoas amadas, queridas, pessoas significativas para a sua vida, e que têm orado e colocado essas pessoas diante do altar do Senhor. Assim como hoje nós recebemos aqui essa oração pela vida daquele menino do Miguel, estende as Tuas mãos de poder lá e completa a obra que o Senhor começou na vida dele. Tantos pedidos que nós temos naquela caixinha, que são representações de anseios da alma diante da Tua presença. Tantas pessoas que participam agora, nesse momento, Pai, conosco pela internet, pela TV, e que ali vão comentando e vão colocando: ore por isso, preciso de oração por aquilo, e nós não temos condições de sabermos ou alcançarmos com a nossa mente, com o nosso jeito e as nossas limitações, as necessidades e aquilo que cada um precisa, mas todo o poder está no Senhor, todo o poder está no Teu nome, e basta uma palavra Sua, Pai, uma palavra Sua, uma palavra de ordem Sua, e todas as coisas começam a mudar. É como se nós estivéssemos perdidos, desorientados em algumas fases da nossa vida, nos sentindo desalentados, Pai, distantes no nosso coração, até mesmo daquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. Mas aí a gente experimenta o Senhor nos tomar pela Sua boa mão, nós sentimos sustentados pelo Senhor, e aí a cada dia, num desafio de fé de cada dia, nós podemos experimentar algo que se renova em nós. Por isso, Pai querido, nós nos colocamos assim diante do Senhor, e nesse tempo de comunhão junto contigo, nesse tempo de dedicação,
como alguns fizeram aqui, dedicando os dízimos e as ofertas, em gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos ao Senhor por todas as áreas da nossa vida, porque quanto mais aparecem os desafios para nós, maior tem sido a nossa vitória, porque o Senhor tem estado presente. Guarda a tua igreja, protege a tua igreja, protege o teu povo, coloca ainda mais os teus anjos aqui ao nosso redor, Pai, que o mover do teu Espírito Santo esteja agindo ainda mais aqui no nosso meio, e que ao abrirmos o nosso coração para recebermos a tua palavra, mais uma vez sejamos impactados por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim nós oramos agradecido por todo o sacrifício do Senhor e pelo amor do Senhor que nos constrange e que nos envolve. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém, Senhor, amém. Por causa dessa maravilhosa graça do Senhor, amém. Cante assim. Não há maior amor, maravilhosa graça. E declare isso nessa canção ao Senhor. Mas mesmo assim, coração e declare: foi o sangue que lavou, foi o sangue que derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez Eu ia botar só a primeira parte da música e não ia botar a oração, né? Porque total deu mais de 12 minutos. Mas vi tanto ali, tanto carinho, né? Tanta intimidade na oração ali, que eu vou deixar tudo, né? Eu penso aí. Ok, queridos. Vamos então aos comentários de hoje, né? E aí, eu quero só dizer o seguinte: não fiquem assim, mas não vai ter nos próximos 30 dias, né? Nós vamos ter alguma coisa, eu não sei ainda, né? Está sendo aí planejado. Mas quem está nos grupos da igreja vai continuar acompanhando as leituras, né? A irmã Rosana vai postar lá todos os dias da meia-noite ou de manhã cedo, né? Os áudios, lembrando a você, não é? Talvez algumas postagens também no Facebook, enfim, não é? Para que você lembre da leitura da Bíblia, não se esqueça, é um compromisso seu, né? A internet é um recurso que nós temos aqui, né? Que acrescenta, que nessa pandemia bem serviu, né? Então, os cultos continuarão sendo transmitidos dentro da medida do possível também, né? E às vezes falta luz, às vezes é algum problema com a nossa internet, mas nós vamos estar caminhando um dia de cada vez aí, tá bom? O mais importante, você já pode andar sozinho, né? Mas se Deus permitir, em fevereiro eu estou voltando e estaremos
fazendo, não sei como é que vai ser também, porque depois da volta das férias eu já reúno com a diretoria estatutária, vamos aí fazer os encaminhamento, ouvir a liderança da igreja, nós temos que eleger líderes de ministérios também, dar posses, né? Então, todo um trabalho que é feito interno na igreja, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Vamos então, Números capítulo 3 e 4, são capítulos descritivos, mas muito importantes dentro da questão. Então, agora é a hora do lugar dos levitas, né? Dentro ali do acampamento, e nós vamos depois ver, então, ontem eu falava sobre isso, né? Que o tabernáculo, como é que o povo marcha? O tabernáculo, quando o povo acampa, o tabernáculo fica no centro, né? Ao redor a tribo de Levi e ao redor as tribos. Então, ao norte, a tribo de Naftali, Asser e Dan, ao oeste, Benjamim, Manassés e Efraim, ao sul, Ruben, Simeão e Gádia, e ao leste, Judá, Issacar e Zebulon, normalmente, e o tabernáculo protegido ali, né? Então ele fica no centro, para que todos tenham acesso ali, né? Então vamos ver aqui então o número e ofício dos levitas, né? Que era a tribo de Levi, que são os sacerdotes. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Então, né? Ou Horebe, né? Ali, não é? Também chamado. São os nomes dos filhos de Arão. Arão teve seu primogênito Nadab, depois Abiú, Eliezer e Itamar. Então, 4 filhos são os filhos de Arão, irmão de Moisés. E esses meninos aí, esses homens, são sobrinhos de Moisés, né? Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes, né? Isso daí é muito importante também. Mas o texto vai lembrar algo que nós vimos aqui. Mas Nadab e Abiú morreram, né? Nós lemos lá em Levítico, semana passada, diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto, no Sinai, e não tiveram filhos, né? O Nadab e o Abiú, que eram os mais velhos. Eliezer e Itamar oficiaram como sacerdote na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse então a Moisés, é o que eu vou aqui, né? Mande chamar a tribo de Levi, coloque-a diante de Arão, sacerdote, para que o sirvam e cumpram os seus deveres para com ele, para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Né? Aqui, 8. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Né? Portanto, você entregará os levitas, a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Os levitas serão dedicados ao serviço de Arão, mas a Arão e aos filhos dele, você ordenar que só que se dediquem ao seu sacerdócio. Então, os levitas serão sacerdotes, né? Mas os sumos sacerdotes têm que ser de Arão, né? Da descendência de Arão, né? E ali o Senhor disse mais uma vez ali, né? Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, né? Nós podemos ler isso aqui, não é? Lá em... A gente estava acompanhando essas leituras, né? Agora travou aqui a minha internet, né? Porque todo primogênito é meu. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, né? Travou realmente aqui, né? Deixa eu ver aqui. Sim, Êxodo 13, 12, né? E Números também, né? Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todos os filhos na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor, né? Então, a questão da separação ela é muito importante. Em ambientes incrédulos, se não tiver clara a separação, você acaba se amalgamando, né? Você acaba ali fazendo uma média para agradar as pessoas, para ser benquisto. E isso é ruim, né? E o Senhor falou, então, e aqui é importante, o Senhor falou a Moisés no deserto, conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. Aí é uma diferença na contagem do exército, que era de 20 anos para cima. Os de Levi é de 1 mês, então, e ele faz toda aqui a relação, né? Porque, na verdade, Levi, filho de Jacó, teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, né? Você está vendo os nomes aí na tela, né? Gerson, os filhos de Coate, né? São Arão, Gizar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão Arão e Moisés. Não conto só os homens aí. E os filhos de Arão
Eliezer, Nadab, Abiú, né? Nadab e Abiú morreu, então Eliezer e Itamar, né? Então ele vai contar aqui, né, o número dos levitas acima de um mês. Então vai aqui a descrição, né, contando a família de Merari, né, e todos aqui. Então foram mais ou menos 22.000 contados na tribo de Levi, né, de um mês para cima. E aí vem o resgate dos primogênitos, né? Muito interessante essa passagem aqui. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima. Então, quem é o primogênito? É o primeiro filho. Então, todo mundo quer primeiro filho. Não importa, a partir de um mês já era contado ali. Eu separei e separe os levitas, para mim eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos, entre os animais dos filhos de Israel, né? Então, como o Senhor então havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos, e todos de um mês para cima no censo, né, foram 22.273, tá bom? Então, preste atenção nesses números aí, né? 22.273, né? Conta aqui 22.000 dos filhos de Levi. Então, há uma diferença de quanto aí, não é? De 273 pessoas. Preste atenção, né? O Senhor falou, então, continua falando a Moisés aí, né? Deixa eu botar aqui isso. Ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor, pelo resgate dos 273, que é a diferença, né? E que excede o número. Então, ele teria que recolher ali, né? Por cabeça 60 gramas de prata, né? E colocar ali o resgate dos filhos dos levitas, né? E aqui, continuando aqui, não quer pegar aqui, a internet, né? Então, Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam, dos que foram resgatados, Então, Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam, os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 kg de prata, segundo o peso padrão do santuário, e Moisés deu o dinheiro aos resgatados, dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato, para consagrar todo o primogênito ao Senhor. Isso é importante porque Jesus é primogênito, né? Então a gente vai entendendo isso lá. Os deveres dos coatitas. Coatita é de Coate, que é filho de Levi. E Arão e Moisés vão ser descendentes de Levi, óbvio, mas da linha de Coate, né? Então são gersonitas, que é os filhos. Levi teve 3 filhos, vou repetir: Gerson, Coate e Merari. Então os gersonitas, coatitas e meraritas ali, né? Então o Senhor disse: levante o censo das famílias dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, segunda casa, de 30 anos para cima até os 50. Então aqui é importante que a idade para ser sacerdote, 30 a 50. Não é menos. Para a guerra podia ser de 20 anos, mas para sacerdote 30 anos, tem que ter uma experiência, tem que estar casado, né? E até os 50. Fez 50 anos, o que naquele tempo, né, com as regras que Deus orientou ali, o judeu viveria mais, e honrar o pai e mãe dá essa vantagem, digamos assim, né, de obedecer ao Senhor e de prolongar os dias. Volto a dizer, a questão lá de sanitárias, né, higiênica, tudo isso era pesado naquele tempo lá. Então, ele tem uma idade para entrar e uma idade para sair. São 20 anos, né? São aí 20 anos de serviço como sacerdote ali, né? E esse é importante aqui, que é um encontro na tenda das coisas santíssimas. Então, quando o arraial partir, então preste atenção aqui. Estão lá acampados. Aí tocou a trombeta, quem levanta, né? Quando a arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, né? A arca da aliança, né? E por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, sobre ela estenderão pano e passarão cabos pelas argolas, né? E aí eles vão desmontar todo o tabernáculo para a marcha, né? E isso vai acontecer durante um bom tempo ali, né? E ali, então, aí todos os detalhes aí, não é? E as advertências. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário, todos os móveis dele, o arraial, estiver pronto para partir, os filhos de Coate que virão para levar.
Esse até foi o problema lá com Davi, né? Na questão do carregar a arca, que não respeitou as ordens ali, né? Mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. São estas as coisas tendo encontro que os filhos de Coate devem levar. Então, Eleazar, filho de Arão, e inclusive já está preparando Eleazar para ser, né? Terá o seu encargo do azeite e tudo aqui que ele vai dizer. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão, né? Não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Ok? Então, a questão da santidade aí, tá bom? E aí vem os deveres dos gersonitas. Então, os coatitas eram responsáveis de desmontar ali o tabernáculo, né? Então, ele faz uns... Quem são os gersonitas, gente? Os filhos de Gerson, que é filho de Levi, né? Então, qual é o serviço deles? Então, aqui eles vão levar a cortina e vão trabalhar a parte mais pesada, né? Ali. Não é que não seja sagrado, mas o que os coatitas vão levar é o mais sagrado ainda, né? Mas eles vão trabalhar a outra parte aqui da carga ali, não é? E o comando estará a cargo de Itamar, que é o último, né? O caçula de Arão. E aí vem os meraritas, quanto à família, né? Ele contou ali, não é? Conte ali, né? 30 a 50, mesma idade dos sacerdotes, né? E eles vão levar outras áreas também. Então, o que acontece? Tocou a trombeta, todo mundo sabia o que fazer. Quem levanta... Então, gente, comandar 1 milhão... Às vezes, minha família, a gente está lá preparando as malas para a viagem, né? Não é fácil, esquece uma coisa, vê outra, e aquilo, e vai, e bota no carro, e tal. Imagine 1 milhão de pessoas tendo que levantar, desmontar todas as tendas, desmontar quem sai, quem vai na frente, qual é o papel de cada um. Tudo isso tinha que ser descrito. Muita organização e é necessário aí, né? E isso aí mostra a movimentação realmente, né? Então vem os coatitas, né? São os números deles aí, né? Foram 2.750, foram contados ali, né? Dos gersonitas, né? Também ali foram contados ali 2.630, né? E dos meraritas foram contados 3.200. Então, o número de todos os levitas, ele vai concluir, então, né, esse capítulo 4 aí, com o número de todos os levitas, então, contados, né, segundo as suas famílias. Então, da idade, deixa eu separar aqui, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço de levarem cargas na tenda do encontro, né? Tenda do encontro é tabernáculo, né? Os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandato do Senhor para Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. E às vezes você acha que isso é chato, mas pensa numa organização, pensa no povo de Deus, né? E às vezes eu acho que muitas igrejas têm excesso de organização que não leva a nada e nenhuma organização que também não leva a nada, né? Então que Deus abençoe a todos, tá bom? Quero mais uma vez encorajar você a continuar a leitura da Bíblia, tá bom? Eu vou continuar, porque já é um hábito meu, porque eu preciso de Deus na minha vida, não posso viver longe dele, e a palavra dele, né? Eu uso esta Bíblia aqui, né? Que é a Bíblia do discipulado, né? E eu vou carregá-la nas minhas viagens, né? Já vi que eu estou escalado para pregar lá na Paraíba, né? E às vezes aparece por lá de pregar em outros lugares nas férias, mas eu estarei lendo diariamente também a palavra de Deus, né? Aqui no livro de Números, nesses 30 dias, né? Deuteronômio também, já entrando em Isaías, bom? E fica aí. Então, acompanhe os cultos da igreja, acompanhe você que é das redes sociais da igreja, acompanhe as leituras bíblicas, né? E é possível que entre alguma gravação também, mas você também pode aproveitar esse tempo, né, que está lendo a Bíblia, rever. Todas as gravações estão lá, né? E no dia de hoje, né, só conferir aqui isso. Tem 288 vídeos lá, né?
Até mais, porque tem os cultos da igreja, né? Antes, a leitura começou em 31 de março, a pandemia não. Então já fazia cultos ali e tudo. Dá um trabalho muito grande, mas é prazeroso. E nesse ano, um ano tão desafiador, como foi bom, né, trabalhar com você diariamente aqui, tá bom? E orem por mim, pela minha família, pelas viagens, que Deus oriente, né, nos guarde e proteja, e possa aqui no dia 12 de fevereiro estar retornando aqui, né, falando da palavra do Senhor, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho. E então, o pessoal que é da igreja, daqui a pouco, às 11h30 da noite, minha última mensagem no grupo oficial da família Pibo, tá bom? Então, se você não é do grupo lá, depois pede o link para alguém da igreja, que é a palavra ali que eu vou dar à igreja como um todo, né? Parte dela já dei domingo, né? Mas é importante essa orientação para as férias e a oração, e a igreja na liderança do pastor Ricardo, do pastor Roberto, pela ordem, né? Como diz os batistas, pastor Roberto e pastor Ricardo, tá bom? Que Deus a todos abençoe, queridos, e vamos orar e encerrar com uma canção, tá bom? Obrigado, Senhor, por esse dia, lendo a Tua palavra. Obrigado por todos esses dias em que diariamente estivemos aqui, damos uma pausa para as férias, mas a leitura da Bíblia continua e podemos, ó Pai, ler a Tua palavra, meditar nela durante esse tempo também. Obrigado pelo privilégio, né, que o Senhor me dá de poder falar da Tua palavra e de meditar nela. E agora consagro a Ti essas férias, da minha parte do descanso, guardando e protegendo, dando saúde, e a toda a igreja do Senhor, ela é do Senhor, guardando e protegendo esta igreja também. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, e que o Senhor seja com cada um. Que a graça do Senhor, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre o Teu povo, espalhado sobre a face da terra e sobre a primeira igreja batista em Oiticica, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Um abraço, uma boa noite. Aproveite esse tempo aí, não é? Alguém falou, pastor, todo dia vai ter uma folga do pastor Alexandre. Vai ter uma folguinha aqui, não é? Não sei se eu vou voltar mais gordinho, mais magrinho, mais moreninho, mas levo vocês no meu coração, tá bom? Terminaremos com a canção que diz, pela graça de Deus. Um abraço, uma boa noite e até a próxima. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos escutarão. Eu fui curado, diz a canção, pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Sangue de Jesus nos dá vida eterna. Ouça a voz do Salvador, chamando todos para o lar. Testemunhar.